O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anda aspergindo. Essa é uma expressão que eu aprendi na Bandeirantes com um antigo colega também. Aspergindo. Ele falava que a instalação da fonte no lago do Parque Ibirapuera ia aspergir fezes. E eu nunca me esqueci dessa expressão. Até que eu fui procurar o que era aspergir. É espirrar, né? Espirrar. A fonte é espirrar estrume pelo Parque do Ibirapuera. Uma má vontade tremenda, né? Mas o presidente da República anda, de fato, aspergindo algumas bobagens absolutamente lamentáveis, não é? Ontem, ele participava de uma reunião com ministros, o ministro da Fazenda, ele está sentado ao lado do ministro da Fazenda, inclusive, e em determinado momento, ele vai se referir a episódios de violência contra a mulher. E aí, ele deixa o semblante mais fechado, né? Como qualquer um de nós, quando vai tratar desse assunto, de fato se sente, né? Fica um pouco entristecido, mais sisudo. E aí ele cita, ele diz que há dados, e muita gente fala nisso, né? Existem dados que vinculam o término de partidas de futebol com o aumento de violência contra a mulher. Ou seja, em datas, em momentos em que ocorrem, a gente estava falando da Copa do Mundo agora há pouquinho, que ocorrem jogos de futebol importantes, aumenta a violência contra a mulher. Uma conexão clara ali entre, né, o homem que acha que tem de descontar a raiva na mulher, por exemplo. Aí bate, mata, estupra. E até aí, ele está dando um dado que de fato existe. Ele resolve, eu não sei se ele quis fazer uma graça, foi uma bobagem terrível. E aí ele diz o seguinte, tudo bem se for torcedor do Corinthians como eu. Assim, é inexplicável, indesculpável, não há como qualificar uma frase dessas. Negócio abjeto, baixo, né? Enfim. E aí hoje, também não entendi o que ele quis dizer. Né? Não foi tão grave como ontem. Né? É claro que é difícil estabelecer níveis de gravidade para colocações, em alguns momentos, criminosas, né? Outras infelizes. Né? Quando você justifica, por exemplo, violência contra a mulher e diz que se for corintiano pode, não há muito o que dizer, a não ser tratar isso como um crime. Né? Apologia a crime, enfim. Hoje ele tentou ao invés de simplesmente pedir desculpa, né? É o seguinte, olha, eu errei, falei uma bobagem inominável e peço desculpas aqui. Ao invés de dizer isso, ele, antes de participar da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, disse isso que a gente vai mostrar para vocês aí agora. E minhas amigas, eu tenho um discurso por escrito que eu cobrei muito dos meus assessores ontem e eu tenho que ler esse discurso porque senão eu não leio, eu falo tudo de improviso. Eles ficam chateados. Poxa, a gente escreve com tanto carinho, a gente toma tanta bronca do Lula e aí ele vai para o lugar com o discurso e joga o discurso da gente fora e fala de improviso. Hoje, eu quando vim falar aqui, a Janja me alertou de uma coisa. Ela falou, amor, verdade? Tome cuidado com cada palavra que você vai falar, porque essa gente tem a sensibilidade aguçada. Essa gente... Então, eu decidi ler, para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Também, se eu falar alguma palavra, vocês sabem que nesse assunto vocês são os especialistas. Vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês para a gente aprender a cuidar de vocês com carinho e com respeito que é necessário. Primeiro... eu achei estranha essa expressão, essa gente tem a sensibilidade aguçada. A gente sabe que ele é analfabeto. Essa, né? é absolutamente colocada de forma absolutamente equivocada. Agora, ele claramente faz uma referência ao que aconteceu ontem, né? Ele está dizendo ali, olha, a Janja está pedindo para eu tomar cuidado,
Se isso acontece um mês depois, você não estabelece essa conexão. Mas como ontem ele cometeu aquela impropriedade, aquele absurdo de justificar a violência contra a mulher, me estranha o fato de ele não pedir desculpa. O problema é que ele acha que faz parte do show, do jeito carismático que ele de fato ele é carismático, com o determinado público, que tudo cabe uma piada. E não cabe. E principalmente no papel dele, de presidente da República, tem uma responsabilidade outra, mas tem piadas que não cabem mais. Né? E não adianta você achar, e isso também era muito comum com o ex-presidente Jair Bolsonaro, de sempre achar que está na mesa do bar. E assim fazer uma conexão rápida com quem está ouvindo. Né? Principalmente com o público masculino, que vai dar risada, e que se houver uma grita das mulheres falando que isso é inadequado, que isso é criminoso, então, mimimi. É só uma brincadeira. Que mundo mais sem graça, que politicamente correto, que não dá para falar nada. Vocês não entenderam que é brincadeira? Não pode. Não cabe mais. E se você não se atualizar, isso vai ser um problema para você. Exato. Eu acho que tem tantos elementos, Sabrina, errados ali. Primeiro, quando ele fala essa gente. Essa gente. Ele já diferencia... Eu tava referindo a ontem, mas essa gente de hoje... Não, nos dois. Mas soa mal, né? Soa muito mal. Essa gente tem a sensibilidade aguçada, ele falou alguma coisa assim. É como se fosse um abuso, não, né? Mas como se eles estivessem errados de serem muito sensíveis. Mas está se referindo claramente ali à sensibilidade, né? Ao sensorial das pessoas com autismo, que acabam muitas vezes, então eles acham difícil escutar algo muito alto, ou até um cheiro muito forte incomoda, e faz parte, só que isso não pode ser ridicularizado dessa maneira, você não pode dividir as pessoas dessa maneira. Até pro fato dele apontar para a necessidade dele de ler o discurso, é meio hipócrita, porque ele tem que fazer esse discurso na posição de presidente, mas de forma naturalizada. Ele não pode mostrar que o politicamente correto ele tem que ser artificialmente imposto ali. Ele tem que falar para todos, sem essa linguagem que você falou de sempre achar que tá numa mesa de bar, essas coisas. Tem um nome para isso, chama Stammtisch, que é uma expressão em alemão que quer dizer mesa de boteco, que esses políticos populistas como o Bolsonaro, como o próprio Lula, fazem mesmo, como uma tentativa de se aproximar da população, mas que não faz porque acaba dividindo. E me chama a atenção uma coisa, a seletividade da base. E se fosse o Bolsonaro que tivesse falado isso? Qual seria a posição agora dessa galera, de Janones, de Erika Hilton, de todo esse pessoal aí de base do governo? Tenho certeza que todo mundo já ia estar apontando pro erro. Não vamos ter seletividade, né, gente? Pelo amor de Deus, tudo que é errado tem que ser apontado independente de quem fala. No público, tinham autistas, mas também pessoas com deficiência visual, por exemplo. E a gente sabe que essas pessoas têm realmente alguns sentidos pela falta de um desenvolvimento maior de outros. Mas a forma e a Janja já tinha avisado. Amor, leia para você não falar nada errado. E ele, de partida, sai errando. Porque é um ambiente perigoso, né, Sabrina? Exato. Porque e palavras ali são essas muito coisas delicadas. Mudam muito rapidamente, né? Então a forma como você se dirige a alguém que é portador de algum tipo de deficiência é correta hoje, amanhã ela deixa de ser correta. Isso muda o tempo todo. E é bom que seja assim, porque isso significa uma evolução na forma como a sociedade interage e compreende a pessoa que tem algum tipo de deficiência. E é muito provável até que em algum momento a gente cometa algum erro. É muito provável, né? Qualquer um de nós. Porque essas coisas mudam muito rapidamente. Esses dias mesmo, o técnico do Palmeiras, português, Abel Ferreira, acho que foi na partida passada, ele é português. E ele usou... Ele estava lá respondendo uma pergunta numa coletiva depois do jogo, ele falou assim, não, porque meu time não é time de índio. Pronto. Foi o que... Você entende o que ele quer dizer, né? O que ele quer dizer é assim, não, meu time não é um time que ataca indiscriminadamente, né? Ele quis dizer isso, vai todo mundo atacar o adversário. Não é assim que funciona. Mas a expressão, ela podia
ela coube no passado em algum momento. Hoje em dia, ela não cabe mais. A ministra dos povos originários se manifestou, ele veio a público e o fato de ele ser português piorou ainda mais a expressão. Colonizador. Exatamente. E a ministra fez essa ressalva na mensagem. Ele veio a público, pediu desculpa. Falou, olha, me desculpem, está errado. Se está errado, vamos em frente, eu vou aprender e vamos em frente. Eu acho, claro, não estou me referindo aqui à frase do presidente quando ele legitima a violência contra a mulher, né, com uma piada infame, desrespeitosa, criminosa até. Para isso, não tem conversa. Né? Agora, no evento com as pessoas com deficiência, eu acho até saudável que ele faça o alerta. Falar assim, olha, eu sou leigo, né? Sou analfabeto no assunto aqui. Então, já de antemão, eu peço desculpa se eu cometer alguma impropriedade e peço que me corrijam se assim for. Agora, ele pode fazer assim ou pode dizer que essa gente é sensível demais. Então, não são eles que são... Aliás, eles são sensíveis demais. Por isso é que eles merecem um tratamento especial. Por isso é que eles estavam no Palácio do Planalto para conversar com o presidente da República, esperando que o Estado faça por eles o que o Estado tem de fazer, que é atendê-los, que é cuidar deles, que é oferecer a eles possibilidades para que eles possam desenvolver as suas habilidades. Essa gente tem a sensação... E, aliás, esse mandato aqui do presidente Lula tem sido muito assim, né? Ele tem cometido algumas frases, né? Não é que ele tem dito frases, ele tem cometido frases. Né? Ele acha que ele está em 2002, 2003, que ele pode falar para um público só, mas hoje com a internet, com o celular, tudo que ele fala vai viralizar. Então, não existe mais isso de você falar para um público só, você está o tempo inteiro falando para todo mundo. Então, isso ele precisa entender. E é muito grave isso acontecer, obviamente, em relação à mulher, em relação a pessoas com deficiência, mas a gente teve exemplos também de como isso tem interferido também na relação do Brasil com outros países, como é o caso na guerra da Ucrânia, quando ele posiciona o Brasil ali quase colocando o Brasil meio que numa posição pró-Rússia, em relação a Israel e o Hamas também. Então precisa ter um cuidado, ele não dá mais para improvisar do jeito que ele faz. Os melhores discursos são os discursos lidos e ele vai precisar aceitar que vai ter que ser assim. E não é porque é o Lula, é porque hoje esse cuidado e essas escorregadas custam muito caro e não custam muito caro para a pessoa, a personalidade. Custam caro para o país, economicamente, internacionalmente, diplomaticamente. Enfim, tem um custo. E às vezes fica complicado você simplesmente pedir desculpa, porque hoje desculpa só não basta. E isso que a Sabrina falou mais cedo é importante. Ele sempre foi um cara que teve como qualidade reconhecida a capacidade de improviso, né? De seduzir as pessoas, de encantar as pessoas do gogó, na garganta, né? Mas de fato o mundo mudou. Ele está alguns anos mais velho, né? Mas não é que ele tenha perdido, pelo menos na minha opinião, ele continua carismático. Só que ele está parado Só lá, que ele né? está com a piada de antes, está com o mesmo discurso machista. Tiozão do pavê. Exato, o tiozão do pavê. Que era o Bolsonaro também. Um pouco pior. Não, muito pior, calma. Mas enfim, ele tinha essa característica piadista inconveniente também. Tipo assim, poxa, jura? Falou isso? Exato. Você perde o foco até do que está sendo discutido, exatamente. Porque o negócio fica tão específico ali naquela coisa de mau gosto, que você fala, poxa vida, desvirtua até o objetivo da conversa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.